Hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque alguns cristãos, né, eles ainda têm dúvida se eles devem seguir a lei do Antigo Testamento, né, ou a graça nos concedida por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. E então eles parecem que querem escolher um lado, como numa luta, mas uma luta injusta, porque a graça, ela leva a vitória mesmo antes do soar do gongo. Porque Paulo nos lembra a igreja de Efésios, lá em Efésios 2, 8 a 10, ele diz o seguinte: vocês são salvos pela fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então é por Jesus Cristo, sempre foi por Ele. Amém? Amém. Oremos, amados. Senhor Santo Deus, Pai misericordioso e bom, Pai, nós cremos no Teu favor, Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor, que nos edifica, Pai. Pai, abençoa, Pai, fala ao nosso coração, Pai, nos dê entendimento, Pai, para que saímos daqui, Pai, mais sábios, cristãos melhores, mais parecidos contigo, Senhor, para que possamos pregar a Tua palavra, Senhor, e discipular, conforme o Senhor recomenda. Vá, pregue a minha palavra e faça discípulos. Então, Pai, enquanto estiver uma pessoa ouvindo, nós vamos pregar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Então, primeiramente, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela se renova todo dia. E com a chegada de Jesus Cristo, a história toda muda. O nascimento de Jesus Cristo, ministério, morte e ressurreição, ela dá início a uma revolução apontada pelos profetas há tempos, né? E eu tenho visto que em relação à história bíblica, esta relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, ela é interpretada conforme as circunstâncias colocadas e o desejo dos cristãos. Debates emocionados, acalorados, que não levam a entendimento nenhum, e sim a separação dos cristãos. Reafirmo que a palavra, ela tem que ser pregada como ela está na Bíblia, fielmente. E para isso é necessário um estudo, sim, sério, para se entender os contextos, a data e ao povo com aquela palavra foi dita, além, claro, da motivação daquilo. O que temos que entender é que hoje, que Jesus Cristo, Ele é a consumação das promessas do Velho Testamento. E a principal divergência hoje está entre obedecer à lei de Moisés, aquelas 613 regras, né, entregue a Moisés pelo próprio Deus para aplicar no povo liberto do Egito, ou obedecer ou receber este presente que é a graça do Senhor Jesus Cristo, que foi nos dada através de seus ensinamentos e, claro, após a sua crucificação, morte e ressurreição. Então, nós não podemos dizer que Cristo anulou a lei. É errado isso. Cristo não anulou a lei de forma nenhuma, né? Tanto que lá em Mateus 5,7 o próprio Jesus Cristo diz: não pensei, em Mateus 5,17, tá? Está escrito assim: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Pois bem, Cristo cumpriu as leis e os profetas de modo irrepreensível, e assim tinha que ser, porque nós veremos mais para frente por que Cristo deveria seguir a lei e ser perfeito. Mas então, se Cristo veio e nos deu a sua graça, por que ainda assim foi instituída a lei, né? É conhecida como a lei de Moisés. Então nós precisamos entender primeiro quem era Moisés. Quem aqui conhece a história de Moisés? Conhece a história de Moisés? Pois bem, você está no lugar certo, cara, tá vendo? Era para vocês estarem aqui hoje. Então vamos pelo início dessa história. E então nós vamos ler uma história que está lá em Êxodo, tá bom? Nós vamos ler o Êxodo 1 e depois o Êxodo 2. Cadê a minha Bíblia? Filho, coloca pra gente aí na projeção. Então vamos lá. Êxodo 1.
está escrito assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulã e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. Presta atenção nesse número: 70 pessoas entraram no Egito. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, e esse rei nada sabia sobre José. E ele disse a seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. E estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los, com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, ou seja, do povo de Israel, que se chamavam Sifrá e Puá, que quando ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no, e se for menina, deixem viver. Contudo, as parteiras temeram ao Senhor e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus então foi bondoso com as parteiras, e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, em Êxodo 2, nós vamos ver como é que dá o desfecho dessa história. E começa assim: ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E vendo que este era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro, ou junco, e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Junco é espécie de capim, tá, irmão? Que tem lá. A irmã do menino permaneceu à distância, vigiando para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar então a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: olha, leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Certo dia, Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus
e observou o trabalho pesado que eles realizavam. Viu também o egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e ver que não tinha ninguém, não ver ninguém, né? Ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ele viu dois hebreus brigando e então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu irmão, o seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, que Moisés tinha matado o egípcio, procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian, e ali se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas foram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos salvou dos pastores. Além disso, tirou toda a água necessária para nós e deu de beber ao rebanho. E o pai delas perguntou: onde ele está? Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou morar na casa daquele homem, e este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz ao menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, pois disse: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Até aí por enquanto. Vamos agora até Êxodo 5:1, que é o final dessa história. Êxodo 5:1. Então, depois de tudo isso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Amém, queridos? Então, esta é a história. Foi assim que Moisés nasceu. Lá andando, continuando a história, em Êxodo 5, de 22 a 23, vai estar escrito assim: que Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Porque ele não se conformava com aquela opressão. E no 23 ele diz: desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado ainda mais este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o que acontecia foi o seguinte: Moisés, ele não se conformava com aquela opressão. Moisés, que quando nasceu deveria ter sido morto, porque essa era a ordem do faraó, e pela mão de Deus, que nunca perde o controle, ele foi salvo e criado pela própria filha do faraó. E Deus usou o próprio Moisés para libertar o povo dele. E se nós continuarmos a leitura de Êxodo, vocês perceberão que Deus, ele tem um plano completo, com início, meio e fim. Então, houve praga por praga. Ele fez, em uma hora no Êxodo, em uma das palavras, diz que ele jogou o cajado no chão e o cajado se transformou numa serpente. Então o faraó ali, ele creu que Moisés estava ali da parte de Deus, e então falou para o povo: vai embora. E ele falou para o povo de Israel: vai embora. E é o seguinte: não só vai embora e leve todas as riquezas com vocês. Eu não quero mais esse povo aqui. Então o povo saiu com Moisés. E a palavra diz o seguinte: que Deus cuidava daquele povo. Deus cuidava daquele povo. Na saída do Egito, Faraó mandou o exército atrás deles para matar um por um. Em certa ocasião, eles chegaram em frente ao Mar Vermelho. Já ouviram falar do Mar Vermelho que se abriu? Pois bem, foi nessa hora. Estava ali Moisés, em frente ao Mar Vermelho,
e atrás o exército de Faraó. Deus então abre o Mar Vermelho e todos os descendentes de Israel passam seco para o outro lado. E Deus assim ia cuidando daquele povo, ia cuidando no deserto. Diz a palavra que durante o dia uma nuvem os protegia do sol, e que à noite uma coluna de fogo no deserto mantinha-os aquecidos. Então aquele povo que era escravo, eles agora se viam livres. E beleza, eles estão livres, mas o que eles iam fazer com aquela liberdade conquistada? Então, mais uma vez, entra o cuidado de Deus no mínimo detalhe, para organizar aquele povo. A lei foi instituída por Deus, porque o povo liberto do Egito tinha perdido a sua identidade. Então, para organizar o povo de Deus, ele orienta Moisés como que o povo deveria se comportar. E para isso ele entregou a Moisés 613 regras, conhecidas como Lei de Moisés ou Torá. Alguma dessas leis, por exemplo, que ensinavam o povo como se comportar, falava sobre o perdão dos pecados. E diz assim, que para que os pecados do povo fossem perdoados, era necessário um sacrifício em um lugar separado. Neste lugar, dentro do tabernáculo separado, ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus naquele povo, tá? E ela ficava dentro de um tabernáculo, que era uma espécie de tenda móvel, que andava com eles no deserto. Então dentro dessa tenda existia um lugar separado, que a Bíblia diz que media 5 por 5 metros, e que este lugar era separado por um véu. Se atente ao detalhe, um véu separava o povo de Deus. Amém? E dentro deste lugar só podia entrar o sacerdote, o povo não tinha acesso. Então ele entrava lá uma vez por ano e ele tinha que levar um cordeiro perfeito. Ele não podia ter mancha, não podia ter machucado, ele tinha que ser perfeito, para que fosse feito então o sacrifício e os pecados do povo caíssem sobre o cordeiro. Obrigado. Caíssem sobre o povo. E isso está descrito lá em Êxodo 12, 5. Êxodo 12, 5. Então diz assim, que o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Então este sacrifício, esse animal sacrificado, ele servia para que Deus perdoasse o pecado do povo. E ele está descrito na Torá. E existia uma série de detalhes que tinham que ser obedecidos conforme a instrução de Deus. Essas instruções estão lá em Levítico 4:35, que diz o seguinte: tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim então o sacerdote, por esta pessoa, fará a expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Então, esta sala que ficava separada do templo, por um véu, e tinha um outro detalhe, que se o sacerdote entrasse lá para fazer expiação dos pecados, fazer o sacrifício, e estivesse em pecado, diz a Bíblia que ele era morto na hora. Então ele tinha que fazer um ritual de purificação para poder entrar à sala. Mas veja só uma coisa, irmão. Estas leis instituídas ao povo por Moisés, estima-se, os historiadores, que foi 1250 anos antes de Jesus Cristo. Lá em Êxodo 19:1 diz assim, que no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, 3 meses após a fuga, esta lei é instituída. Porque este povo estava perdido, sem direção. Era mais ou menos 2 milhões de pessoas. Alguns estudiosos dizem 3 milhões. Agora veja só, se atente. Um povo escravizado por 400 anos. 400 anos dá no mínimo 4 gerações. Então o filho era escravo, o pai era escravo,
o avô era escravo, o bisavô era escravo e provavelmente o tetravô era escravo. Um povo escravizado por tanto tempo, ele perde a cultura, ele perde sua cultura, ele perde a sua identidade, porque a vida deles era se submeter ao serviço no Egito, e lá estando, obviamente, eles iam se acostumando com a cultura local, perdendo a identidade. E os egípcios, eles tinham uma cultura de adorar a ídolos, ídolo do sol, ídolo disso, ídolo daquilo. Agora, vocês notaram aqui uma coisa? Entraram 70 homens no Egito e saíram mais de 2 milhões em 400 anos. O povo era fértil, era um povo protegido por Deus. Por isso que o faraó, vendo aquilo, temeu o povo abençoado de Deus, irmãos. Então veja só, este povo, 400 anos, vivendo como escravo, quando viu a liberdade, tudo era novidade, começou a fazer um monte de bobagem. Então, para organizar este povo, e restituir nele a identidade perdida, a identidade de quem? A identidade de Deus no povo de Israel, Deus escreve essas leis, e entrega as 2 tábuas para Moisés. Isso está lá em Êxodo 31:18, está escrito assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nesta ida de Moisés ao alto do Monte Sinai e volta, demorou 40 dias. Então o povo começou a se questionar: nossa, fomos abandonados aqui, Moisés nos abandonou. Então o que eles fizeram? Fizeram aquilo que eles estavam acostumados. Juntaram o ouro que havia disponível, que eles tinham levado com eles, fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorar este bezerro de ouro. Notem a cultura com que vocês estão inseridas, tudo aquilo que vocês leem, tudo aquilo que nós consumimos na internet, tem grande influência na nossa vida. Cuidado com o que vocês têm consumido, cuidado com o que o filho de vocês tem consumido, cuidado com o que vocês têm conversado, muito cuidado, porque isso tem grande influência na vida do ser humano. Então Moisés, quando voltou e viu aquele povo adorando o bezerro de ouro, ele ficou muito bravo. Ele ficou tão bravo que a palavra diz que ele pegou as 2 tábuas de pedra e quebrou no chão. Então Moisés mandou que se aproximassem dele aqueles que eram do Senhor, e ele mandou que esses que eram do Senhor matassem a todos que não eram, e assim foi. A história diz que naquela noite morreram 3.000 homens, e isso está relatado em Êxodo 27:28, que está escrito assim: aos quais disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Era brabo, né, irmão? O negócio lá não era essa molezinha que é hoje em dia, não. E tem gente que quer viver na lei, tem gente que ainda quer viver na lei, mas vamos continuar. No dia seguinte, então, Moisés pede perdão a Deus. A palavra diz em Êxodo 32, de 30 a 32, o seguinte: que no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura pedirei perdão pelo vosso pecado. Então ele sobe e continua: agora pois perdoa-lhes o pecado, Senhor, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés amava aquele povo e pediu ao Senhor para que perdoassem aquele povo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Sabe, as pessoas estão no mundo, as pessoas estão consumindo álcool, consumindo drogas, as pessoas estão vendo pornografia, as pessoas estão consumindo essas dancinhas de internet com mulheres seminuas.
Elas não sabem o mal que elas estão fazendo para elas mesmas. Sabe, irmãos, isso é o grande problema da humanidade. A humanidade prega que tudo pode. Mas entendam uma coisa, a nossa consciência de bem e mal, e nós já falamos sobre isso, ela nos guia e ela nos alerta através do Espírito Santo de Deus do que é bom e o que é ruim. Então, meus amados, se afastem de tudo que é ruim. Se você não alimentar este desejo no teu coração, ele vai passar. Então, não alimente desejo de coisa ruim no vosso coração, irmão. Então, continuando aqui, Moisés, prepara. Deus então disse para Moisés, quando Moisés pediu perdão: olha, faz o seguinte, prepara mais 2 pedras e volte a subir o monte que eu vou falar com você. E isso está lá em Êxodo 34:4. Está escrito assim: lavrou, pois, Moisés mais 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E então Deus novamente escreve nas tábuas de pedra e reafirma a aliança feita com Moisés. Em Êxodo 34:27 está escrito: e disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali, meus queridos, é que foi estabelecida este conjunto de leis e de regras que deveriam ser obedecidas pelo povo de Israel. Então é daí que vem a lei de Israel, a lei conhecida como a lei de Moisés, para o povo judeu fugido do Egito, que estava sem cultura. Então eu posso afirmar aqui, neste contexto histórico, que a lei de Deus instituída àquele povo, ela é uma revelação prática de Deus aplicada a toda a humanidade e a sociedade, porque Deus é santo e Ele quer que também sejamos santos como Ele. Por isso as leis que saíram do coração de Deus, elas devem sim ser guardadas, porque elas nos guiam para a santidade. Em Romanos 7:12, Paulo avisa a igreja, e ele diz o seguinte: por conseguinte a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Inclusive esta lei das 613 regras, Jesus Cristo, cumpriu de forma plena. Ele deveria cumprir, porque Ele é o Cordeiro perfeito. Lembram da expiação dos pecados pelo sacrifício do Cordeiro perfeito? Jesus Cristo era o Cordeiro perfeito. Ele tinha que obedecer todas as leis. E é aí que essa confusão começa. Porque se devemos cumprir a lei, por que lá na primeira reunião que nós tivemos aqui, eu disse assim: guardar o sábado, não comer carne, usar calça, mulher adorar ao Senhor sem cobrir a cabeça com véu, que tudo isso está na lei de Moisés, que Jesus Cristo já não está nem aí com isso. Jesus Cristo, na verdade, ele liga, porque nós falamos o que não fazemos, porque somos hipócritas, pregamos o que não vivemos, e é assim que está o mundo. Essa história de faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Meu querido, se você não viver uma vida de exemplo, como é que você vai ter moral para cobrar do teu filho? E assim o mundo vai se perdendo, o povo vai se perdendo, está do jeito que está. O povo perdeu o temor a Deus, porque tudo pode. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é meter o pé e falar: não, eu sou salvo pela graça, então eu vou meter o pé. Não é assim que funciona, meus queridos irmãos. O sistema religioso aceita isso, porque o sistema religioso precisa de casa cheia. Um telão de LED custa caro, uma banda gospel custa caro, instrumentos musicais custam muito caro, meus queridos. Eles precisam arrecadar, e arrecadam com a igreja cheia às custas do sangue de Jesus Cristo, relativizando o pecado. E é isso que nós temos que evitar, amados. O que nós estamos fazendo com o Evangelho do Senhor? Quanto mais eu estudo, mais eu temo.
quanto mais eu estudo, mais eu fico perplexo com o que acontece no mundo. E é justamente por isso que nós resolvemos abrir este projeto, porque assim como minha esposa falou, tendo 1 ou 1000 pessoas, nós vamos pregar a palavra de Deus do jeito que deve ser pregada, porque nós não precisamos arrecadar dinheiro, nós não precisamos aqui amaciar o ego de ninguém. Nós vamos pregar a palavra que salva, a palavra que conduz. Em uma aula de teologia um dia atrás, o professor, ele se chama Eliel Gabi, e ele afirmou o seguinte, que nós não devemos nos atrever a usar o púlpito do Senhor sem antes ter pleno conhecimento da palavra, história, contexto ao qual vamos abordar. E mais, que devemos nos apegar aos fatos de forma racional, porque a adoração racional nos levará a um estado espiritual pleno, com conhecimento. Então, cuidado para não confundir o emocional com o espiritual, porque nós não devemos viver pela emoção. O emocional do homem ele leva o homem a se vitimizar, ele leva o homem para mais longe de Deus. O espiritual não. O espiritual nos faz nos aproximarmos de Deus. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas instituições pregando pelo lado emocional. São pessoas que vão para o culto e se não sentem um arrepio ou se não choram, não sentem a presença de Deus. Irmãos, não é por aí. Precisamos entender a palavra de Deus para crescer espiritualmente perante ao Senhor. Portanto, assim como não devemos ter as nossas atitudes pautadas na motivação, porque a motivação vem e vai. Nós devemos buscar a santificação através da obediência. Obediência a quem? Ao pastor? Ao papa? Ao líder religioso? Não, meus queridos. A obediência à palavra de Deus. Obediência da palavra de Deus. E está aí o motivo com o qual você deve estudar a palavra de Deus de forma racional, para que o Espírito Santo de Deus possa agir com constância na sua vida. Emocionalmente, amados, nós tomamos decisões e depois nos arrependemos. Quem que não tomou a decisão aqui no impulso e depois se arrependeu? Veja a quantidade de pessoas que aceitam a Jesus na igreja depois de uma palavra emocionante e depois nunca mais voltam para a igreja. Portanto, queridos, eu procuro ser o mais honesto possível com vocês, porque esta é a direção que eu recebi de Deus quando resolvi sair do sistema religioso perante aquele monte de hipocrisia pregada. Pregaremos a palavra de forma isenta e honesta. E é claro, eu quero do fundo do meu coração que todos vocês sintam a paz que eu sinto, que vivam uma intimidade com Deus leve, do jeito que eu vivo, que consigam se manter firme nos seus propósitos, independentemente da emoção ou das circunstâncias da vida. Porque Deus se revelará pelo seu coração. Toma cuidado, porque o seu coração ora pode querer uma coisa e ora pode querer outra. Então nós precisamos sim estudar as leis de Deus e entender qual o propósito daquelas leis para aquele povo, para aquele momento. E será que aquela lei ela serve para nós no dia de hoje? Sim, amados, em parte ela serve sim. Óbvio que não dá para pedir para juntar as pessoas que são do Senhor e mandar pegar a espada e matar os que não são, porque são blasfemadores. Nós não podemos fazer isso hoje. Mas tem leis que são aplicáveis até hoje. Então nós vamos dividir as leis para um melhor entendimento em 3 partes. Primeiro, a lei civil. Lei civil é a lei
né, na Torá, que foi para o povo de Israel, para aquele tempo, para aquela cultura e contexto, porque eles tinham acabado de sair do Egito e precisavam aprender a viver diante de um novo contrato social. Então esta lei civil, ela engloba ali várias regras, inclusive de higiene e saúde. Uma delas, inclusive, está: não fazeis marca ao corpo. Por quê que não podia fazer marca ao corpo? Porque naquele tempo eles viviam numa situação precária, e se desse uma infecção, Deus cuida nos detalhes. Então havia um propósito para aquela regra. Hoje em dia, há necessidade disso? Não há necessidade mais. Então isso, a lei civil era para aquele povo, naquele contexto e naquele tempo. Amém? Leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, elas ensinavam o povo a adorar a Deus. E as leis cerimoniais, elas sempre apontavam para Jesus Cristo. Então, era uma espécie de fortificação da fé daquele povo para prepará-los para a vinda do Messias. Por exemplo, o sacrifício que falamos agora há pouco. Hoje nós precisamos matar um cordeiro perfeito para que o Senhor perdoe os nossos pecados? Não! Então as leis cerimoniais, assim como as leis civis, eram para aquele povo, naquele tempo e naquele contexto. Muitas igrejas parecem escolher uma lei cerimonial, pegar como verdade absoluta, e aí pessoas simpatizantes fazem parte daquela seita. Como por exemplo, vamos guardar o sábado, porque o sábado é santo. Mas então por que não mata o cordeiro? Para expiação do pecado? Só vai cumprir metade da lei? Só o que convém? Não é assim que a palavra funciona, amados. Que tenhamos, né, a hombridade de sermos justos com o Senhor. Não dá. Uma meia verdade, ela é mentira. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira, e o pai da mentira diz a palavra, é o Satanás. Fuja da mentira, fuja da relativização. E aí sim, as leis morais. Então temos as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. Estas leis morais, elas transcendem as épocas. Por exemplo, roubar ou matar, que era proibida no tempo de Moisés, e eram proibidas hoje em dia. A moral e a ética, que é a base da nossa identidade, ela deve ser regrada todo dia e passada na forma de exemplo aos seus sucessores. Então, meus amados, leis éticas e morais devem ser, né, passadas às nossas gerações. Fala: meu filho, você tem que se esforçar. Meu filho, você tem... Tá tudo certo aí? Está acabando a bateria. 15%. Vamos continuar. Então, as leis morais e éticas, elas devem ser passadas para frente. Um pai deve ensinar ao seu filho o que é certo, deve ensinar ao seu filho a não cobiçar o que é do outro. Isso falta hoje em dia. Tudo pode sair dessa sexualidade. Isto é errado, é precoce. Isto sim, as leis morais devem ser aplicadas. Amados, tudo isso aconteceu há 3.670 anos atrás. Um conjunto de regras aplicado há 3.600 anos atrás, dá para aplicar hoje em dia? Não dá para aplicar. Mas não devemos ainda assim ignorar a lei, porque a lei de Deus, a lei de Moisés, é um guia prático que não deve ser ignorado. Nós devemos conhecer as leis para entender que nós não somos salvos pelas leis, mas que as leis balizaram o povo de Deus quando esse se viu perdido. Amém? Amém. Então agora nós vamos para a graça. E o que seria então a graça de Jesus Cristo? Graça é a justificação. E Jesus Cristo, Ele amou acima de tudo, né? Nós vamos ver uma passagem agora que está descrita lá em Lucas 5, 16 e 26.
E para quem não tem muito contato com a Bíblia, tá? Esta palavra que nós vamos ler agora, ela também foi relatada em Mateus e em Marcos, tá? Então, por que 3 histórias iguais, relatadas por 3 pessoas diferentes na Bíblia? Porque Mateus e Marcos, eles escreviam para os judeus. Eles escreviam com menos detalhes, porque o povo judeu era conhecedor da palavra de Deus. Lucas, ao contrário, escrevia a sua palavra para os gentios. E o que é o povo gentil? É um povo cristão, não judeu. Então eles precisavam de mais detalhes para entender o que estava acontecendo. E é por isso que eu gosto de pegar as palavras, as passagens escritas por Lucas, porque elas têm mais detalhes. E essa história, lá de Lucas 5, de 17 a 26, conta a história de um paralítico que foi curado por Jesus. Então vamos lá. Então, certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. E eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram, por causa da multidão que lá estava. Então subiram ao topo da casa e removeram a parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Nota aqui, Jesus Cristo viu o paralítico e disse: os seus pecados estão perdoados. Vamos seguir aqui. Mas os fariseus que estavam lá, e quem eram os fariseus? Os fariseus que estavam lá eram os pastores de hoje em dia. Os fariseus cuidavam das sinagogas, eram os pastores. E os sacerdotes, naquela época, cuidavam do templo. É meio que os padres de hoje em dia. Então, todos eles, fariseus, por que fariseus? Eram os mestres da lei. Jesus repudiava os fariseus porque eles eram hipócritas. Eles pregavam a lei, mas não cumpriam a lei. Então, não seja um hipócrita, meu irmão. Jesus Cristo sempre repreendeu os hipócritas. Olha aqui a importância de você tomar cuidado com o que você fala e com o que você faz. Isso se chama temor a Deus. Aleluia. Vamos continuar. Então Jesus disse ao paralítico na frente dele: perdoado, homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem esse homem pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas do seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então Jesus Cristo disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: nós hoje vimos coisas maravilhosas. Nesta passagem muito conhecida de Lucas, ele relata a situação que Jesus estava numa casa ensinando o povo e se deparou com alguém descendo na sua frente pelo telhado. Jesus amou aquele homem, então Jesus disse para ele: olha, perdoados estão os seus pecados. Jesus perdoa os nossos pecados, e essa, meu irmão, é a maior forma de amor que pode existir da parte de Deus para nós. Mas o homem, ele só quer ver, ele só acredita naquilo que é palpável, no desejo do seu coração. Então, Jesus, ele sabia do problema do homem. Jesus, ele sabe do seu problema, ele sabe do seu medo, ele conhece o seu passado. Os fariseus e senhores da lei disseram: opa, peraí, este homem não pode perdoar pecado, é blasfêmia. E blasfemar contra o Senhor, na lei, era um crime, sabiam? Blasfemar ao Senhor. E qual era a pena?
Vamos ver lá em Levítico 24:14? A pena é: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloquem as mãos sobre a cabeça dele, e depois a comunidade toda o executará por apedrejamento. Mais uma vez eu falo, dá para aplicar a lei hoje em dia? Não dá, queridos. Só Deus perdoava pecados, porque era a lei. Então Jesus, vendo o que se passava na cabeça daqueles homens, perguntou: o que vocês estão pensando, senhores? Vocês acham que é mais fácil dizer: levantem e anda um paralítico, ou perdoados estão os seus pecados? É mais fácil você curar um paralítico do que perdoar o pecado da humanidade e oferecer a vida eterna. Mas o ser humano só entende a praticidade. O ser humano vai para a igreja pelo mecanismo que a igreja oferece. O ser humano não vai para a igreja para se aprofundar na palavra e para espalhar o evangelho e obter essa grande bênção de Deus, que é a vida eterna. Não, ele quer o quê? Ele quer a cura do problema financeiro, ele quer a cura do problema sentimental, ele quer a cura de alguma doença. Muitas vezes nem liga para a vida eterna, que é o essencial, que é o presente de Deus para a humanidade. Então ali Jesus dá uma clara lição de amor e misericórdia, porque quando ele disse: perdoados estão os seus pecados, ele amou aquele homem. Quando ele disse: levanta e anda, ele foi misericordioso com aquele homem. Ele o amou quando perdoou o pecado, dado todo o esforço e fé naqueles homens. Quando eu ajudo uma pessoa, eu sou misericordioso. Mas eu sou cristão quando eu amo aquela pessoa. Às vezes nós ajudamos ao próximo sem amar. Nós ajudamos ao próximo para não ficar enchendo o saco. Nós ajudamos o próximo para parar de ficar pedindo. Nós não ajudamos o próximo porque o amamos. E isso está errado. É diferente você ser misericordioso e amar. Agora, seja misericordioso sem esquecer de amar. Porque quem ama, meus amados, corrige. Quem ama diz não. Quem ama avisa. Quem ama ora pelo outro. Quem ama alerta. Mas o povo só quer acreditar naquilo que os faz bem, naquele que resolve o seu problema. Se aquele homem ali, aquele paralítico, morresse ali na hora, ele entraria no céu, porque os pecados deles foram perdoados. Mas na verdade ele queria voltar a andar. Ele não queria a vida eterna, ele queria voltar a andar. Ele poderia ter voltado a andar, poderia sofrer um acidente e ficar paralítico de novo. E a vida eterna? Sabe, amados, nós podemos estar passando por todo tipo de problema, seja ele financeiro, de saúde, sentimental. Deus pode te ajudar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma Ele pode te ajudar. Mas entenda que o que Deus oferece a toda a humanidade é muito mais que isso. Dê valor à vida eterna. Entenda o propósito de Deus para a humanidade. Entenda os propósitos de Deus. E quer ver só como nós somos materialistas? Por exemplo, se eu falasse aqui agora para o Lulu, que está quase dormindo: Lulu, você prefere vida eterna ou R$1 milhão na conta agora? Vida eterna. Pensou um minutinho, não pensou? Isso está enraizado no nosso coração, porque eu também pensei. E vocês também pensaram. É 1 milhão, irmão. 1 milhão. Vocês entendem? Vocês entendem o que os estudiosos chamam de metanoia, porque o nome é feio, mas é esta mudança no nosso cérebro. Não é fácil, queridos. Não é fácil se desapegar do material. Mas recebam aquilo que Deus oferece. Recebam a palavra de Deus. Recebam o amor de Jesus Cristo. Recebam a vida eterna, meus amados. Recebam. Porque, infelizmente, nem sempre quando nós ajudamos amando, né? Porque a ajuda, ela é um socorro.
A ajuda, ela é pontual e, infelizmente, a ajuda faz com que muitos homens passem a não se esforçar. Nós estávamos conversando isso há pouco. Esta ajuda que o governo dá para a população, ela tem feito mais mal do que bem a população, porque o cara recebe R$600 por mês, mas se ele arrumar um emprego, ele perde. Então, o que ele faz? Não arruma um emprego. Ele se acostuma a viver uma vida miserável, não se permite progredir na vida para não perder uma ajuda. Então, nem sempre quando nós estamos ajudando, dizendo sim, nós estamos amando aquela pessoa, quando nós temos consciência daquilo que ela pode conquistar. Sabe, queridos, nós estávamos vindo para cá ontem e tinha um rapaz no farol e ele estava vendendo paçoca. E eu falei para ele, ô meu querido, estou sem nada aqui, não vou conseguir te ajudar, mas que Deus te abençoe. E ele falou, cara, e Deus tem me ajudado muito. E ele falou, eu tenho que pagar todo dia na pensão onde eu durmo R$45. E ontem, do nada, apareceu um homem e me deu o dinheiro que eu precisava. E ele falou, e é por isso que eu não vou mais ficar resmungando. Ele falou uma palavra falou murmurando. Ele falou, não vou murmurar mais, porque Deus tem cuidado de mim. Aleluia. O homem na rua, o homem já para 50 anos, vendendo paçoca, que aprendeu a não murmurar. Irmão, em nome de Jesus, para de murmurar, recebe o que Deus te deu, meu irmão. Com estratégia, sabe? Encosta em pessoas boas. Sai daquilo que é ruim. Sai daquilo que é ruim. Para que possa ter uma vida plena. Jesus Cristo promete uma vida plena a todos aqueles que o amam. Recebam a vida plena que Jesus Cristo oferece, amados. Sabe? Esta ajuda que nós damos às pessoas, assim como a motivação, ela é momentânea, ela é passageira. Porque aquele homem lá que nós conversamos, ele poderia se machucar de novo, não poderia? Já o amor verdadeiro, ele dura para sempre. Então, queridos, não estou dizendo para não ajudar, ajudem um ao outro sim. Quando achar necessário, ajude mesmo. Mas sempre ame. Ame aquele que está precisando de ajuda. A graça nos dada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é um favor imerecido. Um presente de Deus para nós, porque Ele nos ama. A lei e a graça, elas andam de mãos dadas e elas nos levam em direção a Cristo. E olha, não se engane, a estrada é bem estreita, meu irmão. Entenda a lei como as guias de uma rua bem estreitinha, que te levam a Jesus Cristo, que é o Salvador, é a graça. Vocês lembram lá no tabernáculo que nós falamos agora há pouco, que o lugar onde Deus estava, onde Deus habitava no tabernáculo, era separado por um véu? Este véu, a palavra diz que ele foi rasgado. Quando Jesus Cristo foi crucificado, o véu que nos separava de Deus foi rasgado. Todos nós temos acesso a Deus. Use esse acesso, irmão, com inteligência. Use esse acesso com sabedoria. Jesus Cristo era o Cordeiro perfeito, porque cumpriu a lei de forma perfeita. Ele tinha que cumprir a lei, porque nós homens não conseguimos cumprir aqueles 613 regras. É impossível para o homem. Era impossível naquela época e ainda é impossível hoje. A lei, querido, ela não te salva, pelo simples fato de que a minha salvação ou a sua salvação, ela não depende de mim e nem de você. Porque se a lei salvasse alguém, era só seguir, por mais difícil que seja, estaríamos salvos. Paulo nos lembra lá em Efésios 2, de 8 e 9, o seguinte, que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus amados,
nós somos salvos pela graça, e a lei e a graça não são inimigas, elas se complementam, se completam a serviço da salvação, que é a personificação do amor de Deus pela sua humanidade. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, que Ele faça morada em vossos corações, e que a partir de hoje vocês entendam que a lei, ela era necessária naquele tempo, mas que hoje é inviável viver pela lei. É inviável. Quando eu escolho viver pela lei, eu descarto todo o sacrifício de Jesus Cristo. Então entenda, meu querido, a lei, ela foi extremamente importante naquele tempo, mas o Salvador prometido nasceu. Ele viveu um ministério lindo, nos deixou muitos ensinamentos. Ele foi crucificado, ele foi moído na cruz. O Cordeiro perfeito, pela última vez, o Filho de Deus foi sacrificado na cruz. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos deixou seu Espírito Santo de Deus e o fácil acesso a Deus. Nós não, meus irmãos, vocês não precisam de ninguém para acessar a Deus. Muitas pessoas, em vez de irem a Deus, vão a pastores, vão a padres, recorrem a santos, mas entendam, todos temos acesso a Deus, porque Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, rasgou o véu que nos separava.